Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Renato Leandro e você está no Pode Ser Cast, Espiritualidade Além das Fronteiras. No episódio de hoje, falaremos sobre neurociência. A nossa convidada, diretamente de Portugal, é mestre e doutora em neurociência pela USP. E muita gente se pergunta o que será a neurociência, que área do conhecimento a neurociência atua. Então, a neurociência é uma área do conhecimento que busca entender o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso. Será que o nosso cérebro controla todas as nossas ações? O nosso cérebro controla os nossos sentimentos, as nossas emoções? E, para trazer a nossa convidada diretamente de Portugal, eu chamo você, Michele Vale. Aê, sejam todos muito bem-vindos, gente, é um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, Renato Leandro, a vocês que aí nos escutam, nos assistem. Eu estava ansiosa por esse momento, o tema é interessante e, por que não, né, gente? A gente vive aí recorrendo ao Google. Por que não falar com um especialista no assunto, que é neurociência? Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia. Obrigada pelo convite. E eu já... É um prazer. Que bom, que delícia. E eu já quero aqui, eu usei o livro da Cláudia como inspiração para a nossa primeira pergunta. Doutora, eu controlo como me sinto? Uma boa pergunta. Olha, eu costumo brincar não, é sério, é verdade. Eu costumo dizer que o nome do meu livro, Eu Controlo Como Me Sinto, é justamente porque eu sou uma aprendiz lenta. E justamente porque eu precisava aprender a me controlar melhor, eu escrevi o Eu Controlo Como Me Sinto. Isso é para dizer que tem pessoas que nascem já com essa capacidade do eu controlo como me sinto muito melhor que outras. Muitas delas nem precisam treinar muito. Outras, como eu, por exemplo, precisa treinar bastante. Então, no meu treino, eu já melhorei muito. Mas se você não continua treinando, você desaprende. É diferente de andar de bicicleta, que você pode ficar 30 anos sem pedalar, e aí um dia você entra na bicicleta, senta e sai pedalando. Não. Todas as caixinhas da sua vida que você acha que você precisa aprender a controlar melhor, você vai precisar continuar treinando. Porque só quando ela fica muito automatizada, sim, e vira uma memória que você não vai perder, que é que você pode ficar anos sem utilizá-la, e que você não vai ter problema. E é isso quando fica cristalizado. Você ia perguntar. Não, eu ia dizer que eu sou desse time aí que precisa exercitar muito para conseguir o controle da situação. E aí, existe assim uma fórmula, existe algum roteiro que a gente possa fazer, porque eu, como um ser humano explosivo que sou, né, uma humana assim muito reativa, na hora a gente sabe que a gente perde realmente o controle, a gente perde a noção. Então, existe assim uma forma da gente conseguir? Então, a fórmula não existe, né? Você vai ter que criar a sua. Por isso que eu falo que a neurociência está ao alcance de todos. Por isso mesmo que eu escrevi o livro. Sim. Leia o meu livro, Eu Controlo Como Me Sinto, para você entender como a mente humana funciona, no geral, para que depois você possa, ou durante, ir se questionando de como a sua mente funciona. Porque uma coisa é uma regra geral, mas ela nunca se aplica a todo mundo, então você vai checando. E eu poderia continuar dizendo que, quando o Leandro fez a introdução e ele se questionou, o cérebro controla as nossas emoções, controla os nossos sentimentos. Como é isso? E aí eu já posso dizer o seguinte: a emoção, que é a separação que eu faço no livro, a emoção ela está no corpo. Sim. E é o conjunto de emoções, ou seja,
o conjunto do que está acontecendo no meu corpo, o conjunto dessas emoções que vão me dar um sentimento. E por que eu digo que nós não controlamos nossas emoções? Eu disse, eu controlo como me sinto. E não eu controlo minhas emoções. Porque a emoção digamos, essa reação do mundo no meu corpo. É a reação do que o meu corpo sente em contato com tudo que está acontecendo no mundo. A partir do momento que eu tenho esse conjunto de emoções, o meu cérebro, a partir da experiência que ele tem com aquele conjunto de emoções, ele vai me jogar um sentimento como aposta. E às vezes o nosso cérebro está errado. Então, por que eu digo que a neurociência está a nosso alcance? Justamente porque você, sabendo disso, você pode parar e aceitar essa aposta, sim, é isso mesmo que eu me sinto, ou será que é mesmo assim que eu estou me sentindo? E por que eu controlo como me sinto? Porque nós sempre temos essa opção. E é por isso que muitas vezes a gente precisa se questionar. Será que é isso que eu estou achando que eu estou sentindo? É o que eu realmente estou sentindo? E no livro eu até dou alguns exemplos. Sim. Mas não sei se vocês até teriam um exemplo de quando você acha que você está se sentindo assim, mas se você pensar 2 ou 3 vezes, ou se você respirar, você descobre que você na verdade não está se sentindo assim. Ou, por exemplo, como você disse, Michele, que você é muito reativa. Quando nós somos muito reativas, depois, às vezes, a gente se arrepende, não se arrepende? Quase sempre. Quase sempre. Por que a gente, na hora, aceita essa aposta do cérebro? Você aceitou essa aposta do cérebro? Você está enlouquecida, ou seja, você precisa reagir àquilo. E aí vem um alívio. E depois o arrependimento. Vem o quê? O arrependimento. Por quê? Porque você, nesse momento, deveria ter questionado esse sentimento. E, inclusive, a ação que esse sentimento te pede. Como você não questionou, você se deixou levar por ele. E aí, depois, você se arrepende. Faz muito sentido. Olha, exemplo básico disso são aquelas coisas que a gente sempre cai no mesmo erro, por exemplo, no relacionamento com pai e com mãe, ou com filho e com filha, normalmente com pessoas muito próximas, e quanto mais reativas são as pessoas, gente no trânsito, mais você tem isso. Então, e assim, eu utilizo emoção no corpo e sentimento como uma leitura desse conjunto de emoções, porque eu sigo Damasio, que é o português, e que fala português, ele adotou essa nomenclatura, mas tem alguns autores e alguns neurocientistas internacionais que usam no inglês o contrário. Feeling, sentimento, para o que está no corpo, emotions, para esse conjunto de feelings. Só para dizer assim para a gente que não interessa, o que não interessa é exatamente a nomenclatura que você dá. Você pode até dar, Michele, se você não gostou da minha, achar que tem que ser o inverso, você chama de sentimento que está no corpo e emoção que está na cabeça. Está na cabeça no sentido de que é a leitura desse conjunto de emoções. O que interessa a gente saber é que existem 2 níveis. O primeiro é o que está no corpo, e que aí vai, logicamente, que tudo que está no corpo para você sentir tem que entrar no cérebro, e aí esse conjunto, quando junta tudo, que é o que vai dar o como você está se sentindo, qual é a nomenclatura, qual é o rótulo que você dá para isso. Sim, faz muito sentido. Ajudei? Ficou claro? Ficou muito legal, muito legal. Como no livro eu dou o exemplo, por exemplo, que como eu tive depressão há uns 20 anos, no livro eu dou o exemplo que muitos anos depois, eu já não estava mais com depressão, quando eu fazia uma consulta com um psiquiatra, eu começava a consulta chorando. Aí eu falava assim, doutor, mas eu não estou triste, por que eu estou chorando? Já começo assim chorando, de repente esse choro vem do nada. É a minha aposta. Meu cérebro aprendeu que na consulta com o psiquiatra, quando eu estava durante o meu processo de depressão, eu estava triste, eu estava sofrendo, já começava chorando. Ele registrou aquilo.
eu encontro com o psiquiatra, seja no presencial ou no online, o que ele ia dar? O choro para mim. E o choro, na verdade, era uma consequência do já ele me dar um sentimento meio de tristeza. Porque ela só pode estar triste se ela está nesse contexto. Já manda o choro, já começa a chorar. Que, no caso, é uma emoção. Porque está no corpo. Só que pode significar felicidade em algumas situações, tristeza em outro. Nesse momento, eu, com o meu médico, era o quê? Era uma aposta errada. Era uma aposta de emoção errada. Que o cérebro Ele achou foi lá que era e correta. Né? Acostumado dentro daquele contexto. Como pacientes antigamente, principalmente antigamente, pacientes. Hoje em dia ainda pode ter pacientes de quimioterapia. Eu não dou exemplo disso no livro. Mas o paciente de quimioterapia muitas vezes começa a enjoar quando está indo para a quimio. Por já conhecer todo o contexto. O cérebro já indicando, né? O cérebro já soltando a mensagem. Exato, mas hoje em dia existem tantas medicações muito boas, em geral, nenhum paciente mais de químio precisa ficar enjoado, passando mal, porque ele vai ter ele já tem toda uma forma melhor de tratar esse enjoo que vem mesmo. Mas o enjoar no caminho é o quê? É a aposta que a gente tem do contexto e da onde você está indo. É uma antecipação. Essa aposta, né, que você usa esse termo, essa construção do sentimento que o cérebro entende e dispara, ele é moldado durante a nossa vida, durante o ambiente no qual a gente está ali estabelecido, vivendo. O cérebro vai entendendo que é assim que o nosso meio é, e aí ele vai assimilando e vai preparando, sempre que é necessário, ele emite essa mensagem: olha, eu acho que o sentimento agora para a pessoa é isso, né? Ou seja, é o ambiente que vai nos moldando, né? Moldando o cérebro, né? Sim, só que é muito mais que isso, na verdade. É mais complexo, né? A gente tem que aumentar, a gente tem que se distanciar, né? Tá. Essa lente, na verdade, dessas apostas, nós temos que aumentar ela, porque ela engloba toda a nossa evolução. Tá. E toda uma informação genética que você já tem da nossa evolução, como, por exemplo, um reflexo. Reflexo é isso. Esses reflexos. O ato reflexo. Você nem para pensar, de uma bola que vem na sua cabeça, ou de você ficar paralisado ou sair correndo por causa de uma cobra, já são reflexos, porque eles são tão automáticos que você faz sem você raciocinar, porque são extremamente antigos na nossa evolução. Perfeito, fazem parte da raça. Muito antes de sermos primata humano, éramos primata não humano, e muito antes outra coisa. E já vem tudo isso. E mais quando complexo. mas não é nem quando a gente nasce, a partir já na gestação, durante a gestação, nós já estamos aprendendo com esse ambiente, mesmo estando dentro da barriga. Os traumas, então, estão inseridos aí nesse contexto do porquê da existência do trauma, ainda que a gente não se recorde o motivo de tê-los? Ou não? Não. O trauma, a gente pode usar o que são mais conhecidos, são a síndrome do estresse pós-traumático, trauma da guerra. Pode ser, sim, até, mas não tem muito estudo sobre isso, mas poderia até ser, por exemplo, imagine uma grávida que tenha passado por um luto, uma morte de alguma pessoa muito próxima. A gente até poderia dizer que seria um trauma para ela e, por consequência, para o bebê. Mas essa zona, eu diria que é complicada de fazermos generalizações e afirmações. Sim. E nós não temos nós não temos estudos que façam essas conexões. Embora as pessoas tenham uma facilidade muito grande para quando alguém tem um diagnóstico de câncer, porque nós ainda temos muito medo do câncer, embora as pessoas morram muito menos de câncer hoje em dia. Sim. Dependendo do tipo de câncer, lógico.
nós temos uma leitura muito que, por que será que está com câncer? Será que é algum trauma, algum sofrimento de infância? É algum isso, algum aquilo? Para tudo, porque nós não temos nenhum estudo que dê essas afirmações, porque se a gente tivesse, estaria na lista das causas do câncer X ou YZ, sim, inclusive o tipo de estresse que passou na vida, e você não encontra. Sim. Por exemplo, nós sabemos que o estresse pode causar algumas doenças, mas não é a causa única e exclusiva. Pode adicionar a predisposições que você tenha. O estresse, por exemplo, pode estar relacionado a um incentivo para diabetes tipo 2, mas aí é que tá, não está na lista das causas, porque ele é um estressor, mas se ele junta com uma série de outras predisposições, pode vir, ou seja, você não pode achar que é só porque você não soube lidar muito bem, gerenciar o seu estresse, que você entrou com diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2, por exemplo. É mais complexo, né? Mais não um é assim não é 2. Não é. É porque a estrutura, né? Como a Cláudia comentou, se você vai abrindo a sua visão, sim, sobre um aspecto, você vai chegar na história da humanidade, você vai chegar na história do homem, né? Os seus antepassados, né? Atos e comportamentos que a gente tem hoje que muitas vezes a gente nem sabe, né? Quer dizer, teve uma origem, né? Mas enquanto você falava, Cláudia, eu estava pensando aqui sobre os aspectos em que o caminho, o nosso meio, a gente vive, a gente é influenciado por ele e, obviamente, a gente tem o nosso histórico, né? Enquanto seres humanos, dos nossos antepassados e tal. Mas o cérebro, em que momento eu consigo fazer com que o cérebro acrescente um elemento novo nesse processo todo? Ou seja, olha, eu não quero ter essa programação automática, essa resposta automática, esses sentimentos que eu estou tendo não são positivos, eu quero mudar isso. O cérebro aceita facilmente isso, ou eu vou, na verdade, vou ter que ter um confronto com ele, quando eu quero mudar uma atitude a qual o cérebro dá o comando, né, para que eu execute, o corpo execute, e aquele comando não é, por exemplo, no caso que a Michele comentou a respeito de uma pessoa reativa, né? O cérebro automaticamente, você reage e tal, mas eu quero mudar isso. Eu posso fazer isso? O cérebro ele vai colocar algum obstáculo para isso? Como o cérebro reage quando eu quero mudar determinados sentimentos que eu tenho? Então, o seu cérebro vai sempre reagir de acordo, é que nem um programa meteorológico, uma previsão meteorológica. Ele vai sempre mandar uma aposta de acordo com o que é mais provável que isso signifique. Então, se você é sempre uma pessoa reativa diante de um ser, ou diante de um ser naquele contexto, ou seja, o outro, né? Por Sim. Isso que tem um dos capítulos do meu livro que havia um outro no meio do caminho. Se esse outro é aquele que você está sempre feliz, ou se esse outro é aquele que é uma pedra, no sentido de que é um obstáculo para você e você é sempre reativa, se as suas experiências com essa pessoa são sempre as mesmas e você está na reatividade, ela vai querer, o cérebro vai continuar mandando isso, para ele deixar de te mandar isso. E para te mandar uma cautela, ou para te mandar uma respiração, ou para te mandar uma dúvida. O que é que acontece? É como se o seu cérebro fosse o seu aluno. E você tem que adotar a postura de professor. Professor no sentido de que eu preciso ensinar para o meu cérebro que ele pode começar a agir de uma outra forma. Então, você tem que aumentar o número de eventos, como lembra do programa meteorológico, o número de eventos para mudar a posição do cérebro. E a gente está numa posição completamente o contrário, né? Porque a gente deixa ele mandar na gente o tempo todo. Pensa bem. Por quê? Vive no automático. Sim. Acha que é multitarefa, divide a atenção em milhões de coisas. E aí é que vem a jogada. Se nós queremos sair, no caso, que você falou que é o seu, Michele, que é o meu, da reatividade para determinadas situações,
eu preciso focar a minha atenção, e o quanto mais eu me coloco aprendiz destas situações com foco, eu vou aumentar as chances de realmente começar a mudar de atitude. Eu também dou um outro exemplo no livro, que é o tipo de exemplo que é difícil de se colocar com tanta concentração para a gente mudar. Por exemplo, eu me descontrolo facilmente se eu tiver que fazer ligação para agência de telefônica, essas empresas de serviços que você tem que cancelar um cartão, ou que você tem que fazer uma reclamação, ou que você tem que mudar um plano. Em geral, é uma situação que é muito fácil eu entrar na reatividade, é muito fácil eu me descontrolar. Então, só que como é que eu vou me colocar, Michele, no treino e no foco para eu melhorar nisso? Eu teria que fazer isso quase que todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana. Ou então eu vou ficar um dia inteiro que eu vou fazer 50 telefonemas para ficar testando, que não vai funcionar. Sim. Que eu não vou pegar um dia inteiro para fazer só isso. Então, o que eu aprendi? E tem um Portas dos Fundos excelente, que ele quer cancelar o plano da TIM. Inclusive, eu conto no livro. O que você faz? Você não sabe. Então, o que eu sei? Eu não posso ligar com fome, eu não posso ligar cansada, eu não posso ligar com sono. E sem tempo. Porque se eu fizer e sem tempo também. Coisas, tem que ter tempo para ligar. Eu sei que eu vou me descontrolar. Então, essa é a minha regra. Eu me conheço, então eu sei o que eu não posso fazer para me descontrolar, para reduzir as minhas chances de me descontrolar. Eu acho Agora, que... se a gente está falando de relacionamentos mais próximos, com o marido, com o filho, com a filha, ou com um colega de trabalho, você tem como se colocar em teste e focar sua energia que você precisa melhorar a sua reatividade com a pessoa, com a fulana no ambiente tal. Aí você consegue. Mas exige muito trabalho. Você falou uma palavrinha para mim, uma frase, na verdade, né? Eu me conheço. Então, isso é muito importante, né? Eu me conheço, eu já sei como eu funciono, já conheço os gatilhos, e isso ajuda na minha autorreflexão. Exato. E por que eu falo que no livro, quando eu coloquei o título Eu Controlo Como Me Sinto, tem gente que olha e acha assim, é autoajuda, daquelas formulinhas. Sim. Se comprou, ou que está procurando isso mesmo, e compra achando que vai encontrar uma fórmula que é uma autoajuda fácil, se arrebenta, porque não é isso que vai encontrar, por exemplo, no livro. Então, é um exemplo que eu dou. E porque o livro diz o seguinte, ou não é só o livro, é assim, tem gente que não precisa ler um livro que vai te explicar como a mente humana funciona. Porque já tem isso incorporado. Sim. Agora, a gente precisa entender, quando eu falo a neurociência, como a mente humana funciona no geral, porque fica mais fácil de ver muita coisa que você acha que só você mas quando você se encontra nas descrições, você percebe que não, você não está sozinho. Muita gente é como você é. E aí você consegue saber o que se aplica a mim e o que não se aplica a mim. Para você saber como você vai. Então, o eu controlo como me sinto começa no eu me conheço. E tem muita coisa que a gente acha que a gente se conhece, mas a gente não se conhece necessariamente. Você passa a se conhecer quanto mais você lê, por exemplo, sobre o ser humano. Então, a gente entende evolução. Então, a gente pode sim criar novas ramificações neurais, mas a gente tem que arregaçar as manguinhas e colocar em prática. E praticar. Mas aí é que tá. Eu não gosto de falar o termo ramificações neurais, porque, na verdade, a gente não sabe se você, quando faz esse retreino, se você está mudando alguns neurônios específicos, se você está mudando a espessura do rabinho do neurônio, que também vai influenciar na velocidade que ele se comunica. A gente não sabe se a gente está criando novas conexões, ou se a gente está apagando algumas conexões, se você está criando uma nova rede, ou se você está
modificando essa rede. Sim. Porque daí, quando a gente vai entrar nesse microscópico, nós não temos tantas informações sobre isso. Entendi. A gente tem muito mais nesse macro. Eu queria agora entrar numa área aqui, que saber, né, da doutora Cláudia, se existe algum estudo da neurociência em relação a alguns casos particulares, né, do que eu estou falando. Pessoas, às vezes, que apresentam sérias limitações cognitivas, às vezes severas, limitação em movimentos do corpo, pessoas com, às vezes, distúrbios no cérebro, às vezes por um acidente, ou às vezes já nasceram com algum problema grave. E, no entanto, quando a gente fala de uma área de atuação do ser humano, que é a arte, que é a música, a gente vê casos, às vezes, pela internet, diversos vídeos, pessoas com severas limitações físicas, motoras, cognitivas, de repente tocando um instrumento, né? Eu já vi alguns vídeos nesse sentido, talvez a Michelle já tenha visto também. Eu acho que eu até mostrei um vídeo outro dia para a Michelle de uma garota pianista. Ela tem várias limitações severas, né, motoras, cognitivas, e de repente ela senta em frente a um piano e começa a tocar, né, uma peça erudita de Mozart, Beethoven. A neurociência tem algum estudo para tentar entender em que processo, em que parte do cérebro aquilo se encontra, aquele talento? Não é, provavelmente a gente não está falando de uma parte do cérebro, nós Sim. estamos falando de várias. Várias partes. E mesmo porque é uma atividade complexa, você tem funções motoras, você tem auditivas, você tem visuais, você tem uma série de coisas. Uma coisa que a gente tenta, inclusive, escapar bastante é dessa questão da parte do cérebro. Certo. A neurociência, quer dizer, a música em si, é uma área gigantesca, é uma área da neurociência que, inclusive, eu tenho uma colaboradora, mas não é a minha especialidade, mas nós temos uma vastíssima literatura científica, gigantesca, mas o que eu posso adiantar é o seguinte. Primeiro, algumas demências, para você fazer com que esse idoso, por exemplo, que está perdendo memórias, se ele tocava, ou se ele tinha alguma atividade na infância, ou antes dessas memórias que ele vai perdendo, né, do recente para o antigo, uma forma de você acalmar esse paciente e de você, às vezes, trazer algum tipo de memória mais antiga, é você fazendo essas práticas. Por quê? Elas são, normalmente, memórias positivas e estão relacionadas à música. A música é muito antiga, mas muito antiga. Música no sentido de que, se você for pensar na nossa evolução, o cantarolar, ele pode ser tão antigo, mais antigo até, do que a nossa linguagem. Linguagem sofisticada, sem sombra de dúvida. Então, tem uma questão evolutiva que é muito antigo na nossa espécie e é presente em muitas outras espécies. Ou seja, já existe uma espécie de uma habilidade como se fosse inata nossa para isso. Agora, um instrumento musical como o piano, ele é extremamente sofisticado. Então, para a gente entender exatamente, não é qualquer pessoa com uma deficiência de motora ou cognitiva que pode tocar um piano dessa forma como você descreveu. A gente precisaria entender esse caso específico dessa pessoa. Mas nós sabemos que essa musicoterapia, ela pode ser muito eficiente em muitos quadros. Por exemplo, essa era a menina, moça, não sei, com a idade. É um vídeo que eu vi, a acho gente não que... sabe se ela teve um acidente, perdeu várias habilidades, mas não perdeu algum ensinamento musical que teve antes, ou conseguiu recuperar, ou aprendeu depois disso. Exato, teria que você ver especificamente, né? No vídeo que eu assisti não entram em detalhes, especificamente, né? Mas que ajuda. E fora, por exemplo, uma questão de sociabilidade. Normalmente a música socializa. Exatamente. E as pessoas entram em sincronia. Sim, e tem muitas terapias com música, né? Muita gente utiliza a música como forma terapêutica de tratamento. E, Cláudia, eu sou mãe. Eu tenho uma filha de 12 anos.
E eu me recordo que, logo que a minha filha nasceu, uma preocupação extrema era a tela. Era os tablets, era celular, esse uso excessivo. E eu me recordo que lá, quando ela tinha 5 meses, 6 meses, a gente ia aos restaurantes e a gente via mesa ou outra com os pais distraindo a criança durante a refeição com o celular na mão, né, passando vídeo ali para distração. Mas era vez ou outra. E hoje eu percebo que isso está, assim, avassalador. Né? É o pai e a mãe com a tela e é a criança também, e são todos. Então, não é uma coisa mais ali que você vê de vez em quando. Já está, assim, geral. Qual que é... Tem algum estudo neurocientífico que me diz o que vai impactar na vida dessa criança esse uso de tela desde muito cedo? Apesar de nós temos muitas pessoas dizendo, com falas apocalípticas, já prevendo o futuro dessas crianças, tá errado, porque não é assim. Nós não sabemos, mesmo que nós não temos nem tempo de uso para isso. Sim. Inclusive, os últimos relatórios mostram que nós precisamos ter muito mais estudos para realmente entender. Só que, nesse aspecto, eu posso até comparar o celular com, por exemplo, uma medicação recentemente, que era muito utilizada para bebês e crianças. No Brasil ainda é permitido para bebê, que não deveria. Só em casos extremamente específicos, o Singulair, o Montelukast. Porque existe uma possibilidade muito grande de alterar uma série de questões, inclusive pensamento suicida, com essa medicação. E nós não sabemos exatamente como é em criança essa medicação, que é o Singulair, tá? Que é o Montelukast. Sim. Se nós não sabemos, nós sabemos que os adultos podem ter ideação e pensamento suicida, o adulto precisa estar ciente disso quando ele vai tomar essa medicação, porque se ele começar a ter pesadelo ou qualquer coisa, ele para imediatamente. Agora, como que você vai fazer isso, se existe essa possibilidade, com crianças, bebês? Sim. Então não use para crianças, porque é uma medicação boa. Se precisar por quadro asmático gravíssimo, que não tentou outras coisas, mas não conseguiu, os pais têm que estarem cientes com essa criança. Concorda? Sim. Agora, o celular. Nós não sabemos exatamente qual será o futuro dessas crianças se ficarem o tempo todo no celular, ou quantas horas usarem por dia. Então, o que você faz? Você não tenta evitar um bebê, uma criança, introduzindo quanto mais tarde, melhor. Quanto mais tarde, melhor, mas lembrando que nós somos seres sociais. Sim. E uma criança com 10, 12, 14, da pré-adolescência, chegando na adolescência, se ela estiver num ambiente que todos os amiguinhos têm celular e ela não tem, você está indo para o problema do lado contrário. Sim. Um bebê no restaurante, não. Sabe aquela história do caminho do meio, do bom senso, da moderação? Sim. Que nós precisamos ter? O ideal é que a criança aprenda a ter a responsabilidade o quanto antes melhor. E que, se é uma criança que tem o videogame, que tem o celular e que está indo bem na escola, que não troca o celular pelo estudo, ótimo, maravilha. Se ela não consegue e ela quer se dividir entre o celular e o estudo, é porque ela é uma criança. Ela não pode ser responsabilizada por isso. Quem que é o responsável? Ou é a escola, ou é o pai e a mãe. Sim. Por isso que existe aquela política de tentar fazer com que, pelo menos até o 9º ano, né, que seria até os 14, 15 anos, a escola proíba o celular. Então, se ela quer ser digital, ela tem aqueles tablets ou celulares que são todos travados, só para uso na escola. Sim. Que, se não for assim,
que as coisas sejam feitas no papel e na caneta. Justamente porque a escola, que no fundo, é responsável por essas crianças. Então, a gente precisa tomar cuidado e, ao mesmo tempo, com o bebê, por exemplo, no restaurante. Ok, eu vou ter que aceitar uma saída com um casal de amigos e você não pode deixar a criança sem nada. Hoje em dia não tem por que você deixar a criança sem nada. E aí você deixar a criança sem nada ali, sem poder distrair a criança, você não está dando nenhuma opção para ela. Ela vai ficar com inveja das crianças que estão no celular, concorda comigo? Sim, sim. Então a gente, na verdade, a gente não precisa demonizar. Desculpa, te cortei. Não, imagina. Eu ia dizer que a gente não precisa demonizar o uso do celular. É a questão realmente do bom senso, porque não tem nenhum estudo que diga ali o quanto aquilo vai ser ou não prejudicial para a saúde. Tem algumas coisas que nós sabemos. Sim. Redes sociais são, em particular, as mulheres são mais vulneráveis, mas as meninas adolescentes muito mais vulneráveis. Mas assim, a chance de desenvolver depressão é maior, mas não é a maioria que vai desenvolver depressão. Só que você não pode deixar uma adolescente sem nenhum celular. Sim. Porque hoje eles também se relacionam pelo celular. Eles também criam conexões pelo celular. Faz parte da nossa vida. Então você não pode tirar totalmente. Mas tem que ter regra, tem que ter horário. Se a criança não consegue se dividir ao estudar, ela precisa no intervalo poder acessar. À noite pode atrapalhar o sono. Não vai atrapalhar de toda criança, mas pode atrapalhar o sono. Mas como atrapalha de adulto. O que a gente sabe, redes sociais, as meninas são muito vulneráveis às redes sociais. O que nós sabemos? Você sentar no celular para fazer alguma coisa com o seu filho, quando existe o uso do celular e atividade nas telas em geral, não é só celular. Sim. Com a família, tem essas atividades que estão correlacionadas com o melhor desempenho da criança na escola. Por quê? Porque é uma atividade em família. Ou seja, está ajudando essa criança. O desempenho dela na escola é melhor. Videogame educacional, quanto mais usa, melhor na escola vai. Sim. Videogame que não é educacional, quanto mais usa, menor o desempenho na escola. Mas tem exceções. Tem filho de amiga minha que adora videogame, não faz nada de videogame educacional. Se não está estudando, está no videogame, vai super bem na escola. Essa criança não é um problema. Nada é uma regra, né? Nada é uma regra. Estudo de caso. Uma vez eu estava com uma dor insuportável, tive que parar de dirigir e o meu primo tinha acabado de fazer 18 anos, nunca tinha pegado no volante. Deixa que eu dirijo, mas você não sabe, deixa que eu dirijo. Sentou no volante, teve que dirigir não sei quantas quadras. Dirigiu perfeitamente. Eu falei, mas como é que você sabe dirigir se diz que não sabe dirigir? Videogame. Cláudio. Ou seja... Salvou uma situação aí. O que você não pode deixar são essas máquinas te dominarem. Nós precisamos dominar essas máquinas a nosso favor. Sim. É o mesmo porque é uma máquina extremamente benéfica para uma série de coisas. Sim, é o saber usar, né? É o saber usar. É a dose. Os adultos não sabem. E o que a gente não sabe qual é a consequência no futuro é a cautela. Você não exagera. Se você tem que deixar seu filho usar para ele não ficar um outsider, é uma coisa. Eu preciso negociar, eu preciso me flexibilizar. Mas é não entrar nos exageros. Eu me lembro que a minha preocupação era, nossa, vai ter uma mente acelerada, vai ser hiperativa, e vai isso, vai aquilo, vai isso, vai aquilo. Eu ficava aterrorizada. E aí, é isso que você falou mesmo, chega a um ponto que, assim, todas as minhas amigas têm. Como que eu falo com as minhas amigas no final de semana? Porque fazem videochamada, eles jogam através, né, de celular, de tablet. E aí eu vi mesmo que a questão não é o ter ou não... Você não precisa ser tão restritiva ao ponto de deixar de ter, né? Mas é realmente controlar, monitorar, controlar tempo e os acessos. É o que a gente precisa fazer conosco, né?
Tem adulto aí tendo trabalho prejudicado por conta do uso excessivo do celular. A gente dá risada. É a dose, né? Exato. É a dose. A mesma substância é veneno e é antídoto, né? Dependendo da dose. Exatamente. Né? Ô, Cláudia, eu estava pensando aqui, né, enquanto vocês conversavam, pensando, porque a gente começa aqui essa nossa conversa, e eu vou falar para você assim, você pode ter certeza que é real. Com esse pouco tempo de contato, você falando diretamente sobre a neurociência, a minha visão do cérebro já mudou completamente. Já... Eu tenho uma outra visão dele. Você se recorreu ao Google, né? Não, a gente vai aqui, faz uma pesquisa ali, mas Não, agora estou muda. entendendo ele de outra forma. Exato. Até mesmo as perguntas que eu tinha pensado, alguma coisa assim, eu vejo até o modo como agora mudar, até uma questão que eu queria comentar com você, que é assim, as pessoas, a gente tem bilhões de pessoas no mundo, né? E a maioria das pessoas do planeta professam alguma religião, né? Acreditam em alguma coisa. E aí eu ficava pensando assim, como que o cérebro, que a maioria das pessoas no mundo, no planeta, acreditam no invisível. O que é esse truque para o cérebro? Olha, por exemplo, as pessoas dizem, eu acredito em Deus, mas ele não é visível, é uma coisa oculta. É um truque que a gente faz isso para o cérebro? Como que funciona a relação? Como que a neurociência vê essa questão da fé, da crença em algo que é invisível? Algo que é oculto, e o cérebro, de repente, até eu já entendi um pouco mais, né? O cérebro fala assim, o cérebro não pensa muito. Você vai mandando as mensagens para ele, né? Tipo, olha, a Michelle fica feliz quando ela tem esse comportamento, então provavelmente numa situação como essa, é esse o comando que eu vou disparar para ela. Mas eu fiquei pensando em relação à questão das crenças, porque as crenças, ao mesmo tempo como a questão do celular, é sempre a dose, né? Quando passa muito, né, vira uma coisa prejudicial. Ou seja, a gente tem uma série de crenças, não só a crença religiosa, né, mas crenças durante toda a nossa existência que, de repente, são entraves, né, para a nossa vida. Né? Mas a questão especificamente dessa coisa de Deus, como que o cérebro lida com o invisível, com o oculto? Assim, eu poderia te responder como sendo uma neurocientista que pensar assim, primeiro que a nossa vida é muito curta. A nossa vida é um infinito, é uma gotinha num universo gigantesco. Eu estou falando de tempo. A nossa vida é muito curta. Só que o dado da nossa vida nós nascemos para quê? Para procriar. Não interessa se você é feliz, se você é triste, se você é forte, se você não é forte, fraco, se você é feio, se você é bonito. Você tem que ter filho. Evolutivamente falando, todas as espécies. Exato. Sexuadas, né? E a nossa, você tem É. que ter filho. E olha que eu não tive filho. Mas você tem que ter filho. É isso. Perpetuação da espécie. Frente. É a questão da espécie. Então, você tem que sobreviver. Então, o que a gente precisa fazer? Sobreviver. E um dado da nossa vida não é ficar bem, estar bem. Não. É sofrer. É sofrimento. Dado tudo isso, assim, se precisa de alguma coisa a mais, principalmente na nossa vida mais sofisticada e mais sofisticada, digamos, com mais conforto que a gente tem, ao mesmo tempo que você passar por perrengue, você precisa ter uma força para ir. Então, essa poderia ser uma explicação, Tá. mas poderia ser uma forma de explicar, pensando evolutivamente falando, mas eu não estou tirando um Deus da conta. Porque hoje a gente sabe que a evolução, você consegue explicar a origem e o desenvolvimento das espécies sem precisar do dedo de Deus. Mas ninguém disse que não existe esse dedo de Deus, de alguma forma, ou comandando tudo isso. Eu dei aula nos Estados Unidos e às vezes eu tinha que dar aula de evolução. 90% dos meus alunos, 9 a cada 10, tem uma religião, acredita em Deus, 9,5% acredita que existe algo a mais, o invisível, como você fala. Talvez meio em 10 seja um ateu. A maioria tem uma crença no invisível, ou seja, no Deus, ou Jesus.
cada um com a sua religião, com a sua espiritualidade. Porque até hoje muitas religiões estão em baixa, mas o nome espiritualidade está muito mais em alta. Depende também da época. Sim. E aí, o que eu dizia para eles? Isso é uma aula de evolução. Não tem ciência e essas crenças, elas não são incompatíveis. Só que nenhuma dessas crenças é um objeto, pode ser um objeto de estudo científico. Porque para ser um objeto de estudo científico, eu preciso, pelo menos, ter a possibilidade de te dizer, Leandro e Michele, que, olha, fui lá, verifiquei, Deus não existe. Eu não tenho como fazer isso. É absolutamente impossível. A partir do momento que eu não tenho como dizer que não existe Deus ou o invisível, o metafísico, não é um objeto científico. Mesmo entre cientistas, mais de 50% tem uma crença, uma crença, digamos, maior, uma religião, ou acredita em vida após a morte, seja ela como for, ou acredita em reencarnação, mais de 50%. E não tem absolutamente nada a ver com a ciência que ele faz. Qual que é o problema? São os exageros. E aí nós temos um cientista genial, maravilhoso, que escreveu um dos melhores livros científicos, que é o Richard Dawkins, falando sobre o gene imortal, que é o gene egoísta, mas ele é ateu. E aí ele quer vender o ateísmo como se fosse ciência. Ele faz um estrago, porque, na verdade, ele não está, na verdade, fazendo o que é preciso ser feito, chamar as pessoas para a ciência. Porque a minha pergunta, Leandro, é assim. Você me perguntou, como é que a gente faz para explicar que todo mundo parece que já nasce com alguma crença, já nasce com um crer de alguma coisa? E aí eu te pergunto o seguinte, como é que a gente faz com que as pessoas queiram acreditar, queiram a ciência para a vida delas, queiram se interessar por isso e fazerem opções melhores, por exemplo, de tratamentos médicos. Questionem mais as coisas e não aceitem superstições que podem até limitar a sua própria vida, pseudociência. Mas ter uma espiritualidade, uma religião, seja ela qual for, pode andar muito bem junto com a ciência. Aliás, não tem por que não andar. Porque são duas questões distintas que elas não se misturam, mas elas coexistem. Elas podem coexistir. O nosso tempo tá apertado, mas eu vou aproveitar um gancho, porque desde a descoberta que a doutora Cláudia existe, quem descobriu foi Renato Leandro, que ele é o pesquisador, ele que fica ali antenado. Eu comecei a te seguir e eu vi muita coisa de material sobre meditação. Eu vi que você é uma praticante de meditação. Eu posso dizer quase que eu era do que eu sou. Verdade! Porque aí a minha questão sobre a meditação... fiquei um pouco decepcionada. Tô brincando. Não precisa! Tô brincando. Não, é uma brincadeira. Brincadeira dela, ela faz isso comigo direto. Eu faço isso com ele direto, só para deixar constrangido. Cláudia... Não. Inclusive, por exemplo, que tá. A ciência sofre pressão, óbvio, de costumes e de coisas da nossa época. Sim. E a ciência hoje, dos últimos 10, 15 anos, sofre uma influência de estudar muito a meditação, porque existe um boom de interesse pela meditação. Sim. Mas nós também temos que dizer que é um mercado gigantesco, multibilionário hoje em dia. Só que quando eu aprendi a meditar, sei lá, por acidente. Alguém me ensinou, eu gostei, sentei, fiz aquela japonesa, a Zazen. Faz mais de 25 anos, acho, quase 30, e curti, gostei, fazia muito. Eu tenho almofadinha até hoje, eu faço de vez em quando.
Só que... E ainda foi antes de eu ter depressão. E foi antes de eu entrar na ciência. E fiz bastante, mas eu fazia muito mais. Hoje em dia, olha, já faz uns meses que eu não estou meditando, por exemplo. Porque não é crucial. Naquela época até era crucial na minha vida. Porque eu estava tendo algumas coisinhas de ansiedade e que eu acho que até com a meditação ela me ajudava. Mas, por exemplo, eu fui caminhando para ter depressão e ela, naquela época, ela podia até me ajudar em algumas coisas, mas eu precisei de um tratamento específico para precisar tratar a depressão. Então, por exemplo, quem vende que medite, que você pode evitar, pode ser que se a meditação te faça tão bem que você possa afastar alguma questão, algum problema mental. Desculpa. Algum problema mental. Sim, ok. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu aprendi isso, mas existem pouquíssimos estudos, mas existe um de uma revista muito boa e até antigo, que mostra que a alteração do batimento cardíaco, da oração de quem reza o terço, era muito parecida, e essa alteração, do que a meditação com mantra. Porque a ladainha do terço é muito parecida com mantra, por exemplo. Sim. Repetição. Então, olha que coisa, porque no fundo, todas essas tem tribo, acho que é no México, Tarahumara, uma coisa assim, que a corrida é como uma reza para eles. Eles correm descalço, mas a corrida é um rato de reza e que eles se juntam, como as pessoas quando fazem um círculo para meditar, um círculo para rezar. Cada um escolhe a sua. Se a pessoa medita e aquilo faz bem para ela desenvolver o foco, desenvolver a atenção, ou para ela aquietar a mente, que era o que eu acho que naquela época eu precisava, acalmar um pouco, parar minha mente, Sim. Ótimo. Hoje em dia eu não ando com tempo para todas essas coisas e para mim o primordial, e aí isso é indiscutível, é a atividade física. A meditação não substitui os benefícios de uma atividade física. Então, para mim, em primeiro lugar, vem a atividade física. É prioridade, né? É a prioridade. É a prioridade. E provavelmente, eu vou dizer para você que deveria ser para a maioria das pessoas. Só que a atividade física como é que eu vou dizer? Eu já sou habituada a isso, eu já sou viciada nela. Isso, é um vício bom. Ótimo tu falar isso, porque falei hoje para Renato Leandro que acordei 6 horas da manhã para ir para academia, ele achou um absurdo. Eu não vou acordar nunca às 6 horas da manhã para ir para academia. Não é absurdo o horário. É porque era o horário que dava, gente, era onde eu conseguia encaixar. Ótimo, maravilha, e aí que tá, é o seu. Ótimo, perfeito. É o meu. É. Uma pessoa mais agitada como eu e que vai ficando mais agitada no final do dia à noite é uma pessoa que, inclusive, é melhor que faça atividade física mais no final do dia. Cada um tem que se conhecer. A gente conhece a mente humana para conhecer melhor como a nossa funciona. E aí vai depender. Mas o que é importante a gente entender aqui nessa história da atividade física? Quando você faz atividade física com frequência, se você já está mais ou menos em forma, você já pode se viciar e ter o benefício dela nas primeiras. Quanto menos em forma a pessoa está, seja de peso ou de condicionamento físico, mais tempo ela precisa para ensinar o corpo dela a ter o benefício, que é o benefício do vício, de já dar aquela endorfinada, dopaminada, depois da atividade física. Então, eu acho que essa é uma boa mensagem para quem está muito fora de forma. Sim. Essa pessoa precisa de meses. Meses. Por isso que ela vai para academia, ou porque ela faz uma atividade, ela fica cansada, ela não tem benefício, e ela não tem motivação, né? Ela não tem motivação, ela desiste. Exato. Essa pessoa, na verdade, precisa para ensinar a mente e o cérebro dela. E é um treino. Ela precisa ter em mente de que os primeiros meses, às vezes até mais de ano, ela vai demorar demais para ter o benefício disso. Depois que ela começa a ter o benefício, aí toda vez que ela vai, é o que eu falo. Eu nunca saio de um tipo de treino, seja ele qual for, é que eu falo treino, parece que eu sou atleta, nada a ver. De uma sessão de musculação, ou de uma aula que seja. É pior do que eu entrei.
Mas para as pessoas muito fora de forma, elas ainda continuam saindo pior do que quando elas entraram. Porque elas saem se arrastando, né? Na verdade, Elas o cansaço demanda mais esforço. Exato. É Isso isso. é uma coisa que precisa se falar mais, porque essa pessoa vai ficar achando que a vida inteira vai ser assim? Não, mas falta a gente falar muito sobre isso. Porque também não adianta ficar cobrando. Você tem que ir lá fazer exercício. Se você não está indo é porque você é preguiçoso. Não, não é bem assim. Um dia a gente fala, não vai dar mais tempo, mas um dia a gente fala de livre-arbítrio. Cada caso na verdade, é um caso. praticamente a gente pode dizer que livre-arbítrio não existe. Não existe. Mas se você acredita que livre-arbítrio não existe, então tanto faz o que você vai deixar de fazer agora ou não, aí, na verdade, você está agindo contra o seu próprio livre-arbítrio. Então, é por isso que a gente diz que, na verdade, não interessa se tem livre-arbítrio ou se não tem livre-arbítrio. O que acontece é que nós, seres humanos, precisamos acreditar que existe livre-arbítrio, independente de existir ou não. Porque aí você faz melhor. Ele faz bem para o ser humano, né? Acreditar que ele existe. Não, que faz bem para você. Para você. Para nós, né? Que você abandona. Doutora Cláudia. Não existe? Para que você vai estudar para a prova? É verdade. Estou precisando de um incentivo. Bate-papo bom demais da conta. Doutora Cláudia Feitosa Santana, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Foi uma aula aqui e a gente... eu praticamente mudei meu conceito que eu tinha do cérebro, né? Eu acho que o cérebro, ele é diferente para mim agora, né? Estou vendo ele de outra forma, né? E realmente o tempo realmente é curto, a gente tem muita coisa para conversar, para trocar ideias, né, Michele? Mas fica o agradecimento aí. Quem sabe um dia a gente possa, em outro período aí, num outro momento, né? A gente voltar a se falar, né? Olha, adorei falar com você. Muito obrigada pelo convite. Não é fácil eu me sentir à vontade. Não, eu como mãe saio aliviada deste podcast de hoje. Cláudia, contato. Eu não sou mãe, mas eu sou uma tia louca. Tia louca. Então, eu sou mãe louca, sou tia louca. E é por isso que eu tive uma só, porque deixar duas surtadas em casa não ia dar muito certo. Cláudia, se alguém quiser comprar teu livro, os seus contatos, a gente consegue comprar aqui também, né? Do Brasil, acredito que sim. Internet. Na verdade, no Brasil, é um livro daqui. Da Planeta. A minha sugestão, sim, para qualquer pessoa que for comprar agora, compra o que tem a bolinha rosa, que é a segunda edição, que é do selo Paidós. Tá. É a mais recente. Tá em todas as livrarias, tem vários sites, Amazon, Mercado Livre, lojas americanas, dá para pesquisar preço. A maioria das grandes livrarias tem, mesmo as pequenas tem, às vezes encomenda por catálogo. Eu vou dar um jeito da gente colocar o link depois embaixo no descritivo do vídeo. Tá. Vamos colocar o link. Agora, para me achar, tem meu site, que é feitosa-santana.com. Eu estou em todas as redes, exceto o X, que eu não gosto muito de twittar. Tá. Eu estou em todas as redes e normalmente é sempre Cláudia Feitosa Santana. Sim. Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, TikTok. Eu estou me reorganizando com as redes sociais para poder postar mais vídeos curtos. E para tentar tirar um pouco da desinformação que vem, né, desse boom de coaches neurocientistas, que, ai, Jesus... Loucura, né? Olha, só Jesus salva, pelo amor de Deus. Alá, precisando da ajuda de todos os santos, que Jesus não dá. Juntar todos eles. Então a gente vai marcar um novo encontro. Eu sou neta de 4 carolas, né? Eu sou neta de 4 carolas, então é a linguagem do catolicismo é a minha. Embora eu não seja católica, eu não sou nada. Sensacional. Mas só assim. Mas é fácil, então é fácil de me achar. Sim, não, então legal, fica maravilha. aqui, a gente vai então marcar um próximo encontro, porque a conversa foi muito boa e a gente não conseguiu falar metade do que a gente queria, se bem que agora a gente também quer outras perguntas, porque agora a gente fez outras conexões.
A gente saiu um pouquinho da ignorância. Isso, exato. Né? Trouxe luz Que bom. aqui. A gente saiu. Eu acho. Não, a gente está vivendo para isso, né? Pois é. Para sermos menos ignorantes. Aí eu também, viu? E eu fico desesperada, porque, nossa senhora, quanto mais tudo, mais eu falo, ai Jesus, não tem tempo para estudar tudo que eu tenho que estudar. A vontade aumenta, né? Não tem outro caminho, tem que estudar mais sempre, Mais né? e mais. É verdade. Não, Gente, maravilhoso. para você que assistiu, que está nos acompanhando, é importante que se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha, deixa uma mensagem, que adoramos ler as mensagens. Exatamente. Respondemos na medida do possível. É isso. Ótimo dia, né, Renato Leandro? Ainda Exatamente. é dia. Exatamente. Fiquem com Deus. Doutora Cláudia, muito obrigado. Obrigado para você que está nos acompanhando. E até uma Obrigada. próxima. Doutora Eu que Cláudia, agradeço. foi Obrigadão. delícia falar com você. Muito um bom. beijo. Beijo. Tchau, Até. tchau. Adorei. Tchau. Tá.